que nós vamos estar a falar hoje é conduzidos pelo Espírito. Dizia a pessoa que está ao teu lado, deixa de ser conduzido pelo Espírito. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz assim. Igreja, nós vamos estar a ler esta passagem. Escuta uma coisa, nós vamos estar a ler esta passagem. Nada na palavra de Deus está escrito por acaso, amém? Amém. Nada. Então quando a gente lê qualquer coisa, às vezes a gente diz, para o outro lado do lago, ou estava debaixo da árvore, ou havia uma sombra, nada é por acaso, nada é uma coincidência, nada está escrito por acaso. Então vamos ler a Bíblia com atenção, todas as palavras que estão escritas. Pode ser, igreja? Todas as palavras que estão. Então diz assim, Lucas 4, capítulo 4, versículo 1 diz, Jesus, toda a gente pode dizer Jesus. Agora toda a gente diz, cheio do Espírito Santo. Vamos dizer outra vez, Jesus. Cheio do Espírito Santo. Igreja, para nós sermos conduzidos por Deus, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Onde diz que Jesus, ele tinha o Espírito Santo, ele está acabado de voltar do Jordão. O que é que aconteceu no Jordão? Ele foi batizado pelo seu primo João Batista. Então quando ele vem, ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo, não é por acaso que está a dizer que ele estava cheio. Escuta, há pessoas que têm o Espírito de Deus, mas não estão cheias de Deus. Está aí alguém? Porque eu posso ter o Espírito de Deus, mas estar cheio de outra coisa. Estamos todos a ouvir? Então pergunta à pessoa que está ao teu lado, tu estás cheio do quê? Estás cheio do quê? E alguns podem estar a dizer esta manhã, eu estou cheio de trabalho. Cheio de trabalho. Eu estou cheio de ansiedade. Eu estou cheio de raiva. Eu estou cheio de vergonha. Eu estou cheio de qualquer coisa. Estou cheio. Tenho coisas para fazer que nunca mais acabam. Eu estou cheio. A minha pergunta hoje é, nós estamos cheios de Deus, igreja? É porque a palavra está a dizer que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus tinha o Espírito Santo. Não diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E a minha oração para esta manhã é que nós saiamos daquela porta, igreja, cheios do Espírito Santo. Muitos entraram aqui com o Espírito Santo, mas não cheios dele. E não dá para nós termos uma vida cheia do Espírito Santo só com um domingo de manhã. Estamos aí? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde ele tinha sido batizado por João Batista. E olha agora. E foi levado pelo... Ele estava cheio do Espírito Santo. E como ele estava cheio do Espírito Santo, ele foi levado pelo... Então a gente quer ser conduzidos por Deus sem estar cheios de Deus. E depois chegamos ao nosso quarto frustrados a perguntar porque é que a nossa vida está assim. Bem, em muitas ocasiões eu acredito que é porque nós queremos ser conduzidos por Deus sem estar cheios de Deus. E depois nós revoltamos com Deus porque não estamos cheios dele, porque estávamos à espera que ele fizesse alguma coisa que só não aconteceu porque nós não estávamos... E a gente ainda se revolta com ele. Deus, porque é que há tanta coisa travada na minha vida? Mas se calhar não haveria tanta coisa travada na tua vida se nós estivéssemos mais cheio de Deus em vez de estar cheios de trabalho, em vez de estarmos cheios de raiva, em vez de estarmos cheios de vergonha, em vez de estar cheios de tanta coisa. Se nós estivermos cheios de Deus, o que é que não iria mudar da nossa vida? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Interessante. Onde é que o Espírito está a levar Jesus? Interessante. Porque alguns cristãos acham que Deus e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, só os vai levar a sítios incríveis. Vocês conhecem esses cristãos? Não, agora eu aceitei Cristo, o Espírito Santo está em mim. Olha, André, eu estou cheio do Espírito Santo. Então, como eu estou cheio do Espírito Santo, Deus vai-me só levar a lugares incríveis. Deixa-me dizer esta manhã, Deus às vezes vai-te levar a lugares horríveis. Não é lugares incríveis. O Espírito Santo está a levá-lo ao deserto. O deserto é um sítio incrível, igreja. A mim parece mais que é um sítio mais horrível do que incrível. Alguém está comigo? O Espírito Santo às vezes vai-te levar a lugares agradáveis. O Espírito Santo às vezes vai-te levar a lugares desagradáveis. E não foi Satanás que te levou lá. Não foi o teu pecado. Há lugares onde nós vamos estar na nossa vida que são consequência do nosso pecado, mas outros, é Deus que nos está a levar lá. Foi o Espírito que o levou ao deserto. Às vezes Deus vai-te levar a sítios incríveis, às vezes Deus vai-te levar a sítios horríveis. E é Deus na mesma que está a levar lá. É Deus que nos leva lá. E a pergunta, se calhar de muitos, é: mas porquê é que Deus me está a levar ao deserto?
E há vidas que não avançam. Sabem porquê? Porque há pessoas que passam uma vida cristã a tentar fugir do... Então porquê é que a minha vida não avança? Bem, porque tu, em vez de estás a ser conduzido pelo Espírito de Deus, que te leva ao deserto, tu tens feito tudo aquilo que tu podes para fugir do deserto. E enquanto tu não deixares que o Espírito Santo te leve ao deserto, porque tu achas que quem te leva ao deserto é Satanás, por isso é que tu não queres lá estar, não é o Espírito que está a levar mesmo ao deserto. E tu lutas contra isso. Tu dizes, Deus, eu amo-te, e a gente vem aqui de manhã ao domingo e a gente levanta os braços e a gente lê a palavra de Deus e o Espírito Santo está a querer nos levar ao deserto para nos preparar, para nos levar a um lugar de propósito. E diz, não, Deus, aí ao deserto eu não vou. Se tu me levas a um sítio incrível, aí é a voz de Deus, mas se tu levas a um sítio horrível, eu finjo que não estou a ouvir o Espírito Santo. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Se tu me levas a um sítio agradável, isto é de Deus. Mas se o sítio for desagradável, não, isto não deve ser a voz de Deus. Se calhar sou eu que estou a ouvir mal. Porquê? Porque é desértico. E a gente quer fugir desse lugar. Deixa-me dizer, enquanto nós não abraçarmos os desertos da nossa vida que envolvem sofrimento, nós nunca vamos cumprir o propósito para o qual Deus nos fez. E há coisas na nossa vida que nunca vão avançar por causa disso. É tão simples quanto isso. Porquê? Porque nós estamos a fugir do lugar onde Deus queria que a gente estivesse por uma temporada. O deserto é um lugar inevitável na vida de qualquer ser humano, nem é cristão. Na vida de qualquer ser humano nós vamos ter que passar por desertos que são lugares de sofrimento. Mas escuta uma coisa, o deserto é um lugar de preparação. Repete isso sobre a tua vida. O deserto é um lugar de preparação. Jesus está prestes a iniciar o ministério dele. Agora eu pergunto, se Jesus está a ser levado pelo Espírito ao deserto, onde ele vai passar 40 dias em oração e jejum para ser tentado por Satanás, eu pergunto, se o Filho de Deus teve que se preparar para o seu ministério, para a sua vida, e há tanta coisa que tu tens de preparar. Tu tens de preparar para o teu casamento, tu tens de preparar para o teu novo trabalho que tu vais começar segunda-feira, tu tens de preparar tanta coisa. Se ele, para se preparar, ele teve de estar 40 dias em oração e jejum, cheio do Espírito Santo, pensa quanto tempo nós não temos que estar para estar cheios do Espírito Santo, para abraçar todas as circunstâncias, tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida. Pensa o quão cheio tu não tens que estar. Se tu fosses um copo, quão cheio de Deus tu estás? Não digas nada. Pensa nisso. Se tu fosse um copo, quão cheio tu estás de Deus? Eu lembro-me, eu gosto sempre de chegar ao final do ano e pensar nas coisas que aconteceram este ano, e uma das viagens que marcou a minha vida foi quando este ano passado eu fui ao Uzbequistão. E eu não queria ir ao Uzbequistão. Eu quero que Deus nunca mais me chame para ir ao Uzbequistão. Foi um deserto. Foi horrível. A Eunice sabe, eu não queria ir ao Uzbequistão. A Benedita ainda nem sequer tinha nascido. E eu vou ao Uzbequistão, feito missionário maluco, ainda saio de lá com um tiro na cabeça. Acham que isso não passa pela cabeça? Com o medo que se vive ali. E eu, o que é que eu estou a fazer? Estou a ser imprudente. Porque a Benedita vai nascer daqui a meio ano e agora estou eu, feito maluco, a ir como missionário. Walter, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Só que o Espírito Santo acordava-me todos os dias dizer, tu tens que ir ao Uzbequistão. Mas o que é que eu vou lá fazer? Não há outro que pode ir ao Uzbequistão. Não dá para chamar outro. Eu não vou lá começar uma igreja, a minha família não se vai mudar para lá, não vou fazer, não dá para ir outro. Porque é que eu tenho que ir ao Uzbequistão? O Espírito Santo disse-me assim, porque eu quero te ensinar a sofrer. Eu quero te ensinar a sofrer e quero que tu vejas pessoas que estão a sofrer muito mais do que tu algum dia se calhar vais sofrer na tua vida. E eu não queria ir. E quando eu cheguei lá e quando eu percebi tudo aquilo que Deus me queria ensinar, eu hoje percebo que Deus me estava a preparar para coisas que eu tinha que sofrer na minha vida. Porque o deserto é um lugar de preparação, onde o sofrimento ocorre para te preparar para aquilo que tu vais ter que viver um dia. Esta semana, 91 pastores estiveram no retiro onde eu estive na Flórida. Um deles está nesta fotografia que vai passar aqui agora. E este homem, para mim, ele é um herói da fé. Total desconhecido. O nome dele é Pias. Interessante o nome.
Enquanto eu estou aqui a pregar, ele e a família dele estão-se a mudar para uma ilha desértica, praticamente, na Índia, onde não há presença evangélica. Onde, assim como o povo teve que passar no Rio Jordão, para ele lá chegar, ele vai ter que se meter num barco, literalmente com jacarés e no meio do mato, ele e a família, para se mudarem para lá. Um sítio totalmente dominado pelo tráfico humano. E ele vai se mudar para lá, simplesmente, para ir para lá com a família, com os filhos, com a esposa, para pregar o Evangelho, porque a vida dele é conduzida pelo... E depois nós chegamos a este contexto ocidental e parece que nós estamos aqui a tentar ter uma vida melhor. Deixa lá ver se eu vou ganhar mais 300 euros com este trabalho novo. Deixa lá ver se é desta que eu consigo comprar casa ou arrendar uma casa melhor ou fazer alguma coisa nova. Igreja, nós estamos tão longe. Nós estamos tão longe do cristianismo que Deus tem para nós, igreja, e são estes choques de realidade no Uzbequistão e a conhecer heróis da fé como o Pias que está aqui, que me fazem crer, escuta, não é preciso uma chamada ministerial, nem tu seres pastor, é preciso tu acordares de manhã, meteres o teu joelho no chão e dizer, Espírito, conduz-me. Não é preciso um chamado, não é preciso uma visão, não é preciso um sonho, não é preciso alguém profetizar sobre a tua vida. Não, é tu meteres-te de joelhos e dizer assim, Senhor, conduz a minha vida, Deus. Seja para o deserto, seja para a Índia, seja para Portugal, seja para os Estados Unidos, seja para onde for. Que a minha vida seja uma vida conduzida pelo Espírito. Só que a gente não quer. A gente só quer o Espírito para estarmos aos saltinhos. A gente só quer o Espírito para dizermos eu tenho a vitória em Cristo. Claro que toda a gente quer saltar. Quantos é que saltariam se o Espírito Santo te convencesse que é para tu ires para o deserto? Quantos é que saltariam da mesma maneira? Quantos é que diriam, Senhor, eu não quero ir, mas mesmo assim eu vou, Deus? Senhor, eu não sei como é que eu vou recuperar o meu casamento, mas ainda assim eu vou, Deus. Senhor, eu sei que tu me estás a dizer para eu ir para aquele trabalho e eu vou ganhar menos 500 euros naquele trabalho, mas eu sei que há alguma coisa que tu queres fazer ali, então eu vou para ali, apesar de ganhar menos, Deus, porque a minha vida é uma vida conduzida pelo Espírito de Deus. Escuta, deixa que Deus te leve aos desertos que Ele quer levar. Porque senão, daqui a 20 anos, vocês conhecem aquele cristão que está no mesmo lugar há 30 anos? Ele não muda, tem os mesmos problemas, tem as mesmas dores, tem as mesmas cicatrizes, está exatamente no mesmo lugar, em nome de Jesus, que não haja aqui ninguém que permaneça no mesmo lugar desértico durante a sua vida toda. Não é suposto isso acontecer. Só que se a gente se afasta de lá, como é que Deus nos vai entregar o que Ele quer entregar se a gente se mantém no sítio onde a gente está, igreja? O Espírito Santo conduz-nos a lugar de deserto para nos preparar, mas o Espírito Santo também nos conduz a lugares de deserto de propósito. Não é uma coincidência o deserto onde tu estás. Porque se calhar alguns de nós perguntamos assim, como é que eu vim aqui parar este país? Como é que eu vim parar esta cidade? Como é que eu vim parar esta família? Como é que eu vim parar este casamento? Como é que eu vim parar a este trabalho? Todos os lugares onde o Espírito Santo nos leva não são só de preparação, são lugares de propósito. Deus leva-nos de propósito porque há um propósito. Estamos cá todos? Ainda que tu não vejas, ainda que tu não entendas, ainda que tu não saibas. E há sempre um homem para além de Jesus, onde nós vemos este exemplo tal e qual, porque Jesus, depois, 14 versículos à frente, nós vamos ver isso. Que o Espírito vai guiar, mas desta vez não é ao deserto, desta vez é para a Galileia. E o que é a Galileia? É onde Jesus fez a maior parte do seu ministério. Deixa-me ler essa passagem num instante para vocês. Diz, Jesus voltou para a Galileia no poder do... Walter, era sempre o Espírito. Ele foi para o deserto. Quem é que o levou para o deserto? Ele volta para a Galileia. O que é que a palavra está a dizer? Foi o... Monteiro era sempre o Espírito. A vida dele era conduzida pelo Espírito. É para ir para a Galileia, eu vou para a Galileia. É para ir para o deserto para ficar 40 dias em oração e jejum. Eu vou para o deserto. Senhor, a minha vida é tua. Eu vim não para que a minha vontade fosse cumprida, mas para que fosse cumprida a vontade de Deus. Foi para isso que eu vim. Eu não vim para fazer dinheiro neste mundo. Eu não vim para fazer uma performance neste mundo, para ter um status neste mundo. Não, eu vim para que a vontade de Deus fosse cumprida. Na minha vida foi para isso que eu vim. Era o Espírito que o guiava.
ao deserto, era o Espírito que o guiava para a Galileia. Será que o Espírito está a guiar a nossa vida? Igreja, há um homem na palavra de Deus que me inspira porque ele passou por todas estas coisas e ele entendeu que os lugares onde Deus o estava a fazer passar eram lugares de preparação e de propósito, e o nome dele é José. Gênesis 39, versículo 20 ao 23 diz: e o dono de José o tomou e o lançou na prisão. Vocês vão perguntar, porquê é que ele foi para a prisão? Porquê é que José foi para a prisão? Ele deve ter feito alguma coisa mal, porque a gente vai para a prisão quando a gente faz alguma coisa de errado. Ele não fez nada de mal. A mulher do patrão dele queria ir para a cama com ele. Foi isso que aconteceu. E José disse, não, se eu me envolvesse contigo, eu estaria a pecar contra Deus e estaria a pecar contra o meu patrão. Eu não vou fazer isso. E a mulher rasgou-lhe a roupa e foi ter com o marido. E disse, olha aí o teu servo, tentou-me violar. E o que é que o patrão faz? Oh, José, ganda malandro, vou-te meter na prisão. E sabe o que é mais incrível? É que José tinha todas as razões para dizer assim, Deus já não me ama. Deus já não está comigo, Deus já não gosta de mim. Eu não fiz nada de errado. E se calhar tu estás a perguntar isso. Porquê é que eu estou onde eu estou se eu não fiz nada de errado? E José podia ter feito a mesma pergunta, podia ter feito a mesma questão. Mas escuta só o que é que a palavra vai dizer. No versículo 22 vai dizer, José fazia tudo o que se devia fazer ali. Ele não mudou apesar de estar no deserto. Sabes o que é que às vezes Deus nos leva para o deserto para ver se a gente muda ou não? Ele já sabe se a gente muda ou não, mas a gente não sabe se a gente muda ou não. Sabem quando é que a gente se conhece realmente? Quando a gente passa nos desertos. Tu precisas de te conhecer a ti quando tu estás no deserto. Quem é que tu és? Não é quem é que tu és na igreja. Na igreja tu és uma coisa. Não é quem tu és no teu trabalho. É quem é que tu és quando tu estás no maior deserto da tua vida. E aí tu conheces-te a ti. Alguns de nós não nos conhecemos. Porque a gente evita o deserto. Mas é só nesse momento, na prisão, que o caráter de José começa a ser completamente revelado. Não, agora eu vou-me começar a conhecer. Agora eu vou começar a perceber se realmente eu tenho fé ou se andei na igreja a brincar a vida toda. Está aí alguém? Agora eu vou começar realmente a entender se a fé que eu tenho é uma fé realmente genuína ou não é realmente genuína. Escuta o que diz. O Senhor, porém, versículo 21, estava com José, foi bondoso, escuta isto, ele estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor. Às vezes Deus vai-te levar às prisões só para Ele te fazer ver, eu sou bom mesmo quando tu estás na prisão. Não duvides na minha bondade porque tu estás a passar o deserto. Está aí alguém, igreja? E alguns de nós, quando passamos por essas circunstâncias negativas, a gente começa a duvidar da bondade de Deus. A palavra está a dizer o contrário. Está a dizer, Deus foi bondoso com ele mesmo estando na prisão. Deus mostrou favor a José, mesmo José estando na prisão. Então, às vezes, há prisões que nós passamos. Só para tu te relembrares, ouve, Deus não é bom só quando o teu ordenado duplica. Está aí alguém? O meu ordenado duplicou, Deus é bom. O meu ordenado foi para metade, Deus é mau. Porque é que Deus permitiu isso? José nunca fez essa pergunta, porque isso nem sequer lhe passava pela cabeça, porque ele conhecia o caráter de Deus. Deixa-me perguntar isso. Tu conheces o caráter de Deus? Eu não estou a perguntar se tu tiveste um momento com Deus durante a tua vida. Eu estou a perguntar se tu conheces o caráter de Deus. Quem Ele é. A sua essência, a sua personalidade, os seus atributos, as suas características. Porque eu pergunto-me, será que a maior parte dos cristãos do mundo conhece o caráter de Deus, igreja? É que eu acho que é por não conhecer o caráter de Deus que nós geramos expectativas na nossa vida cristã de coisas que nós achamos que deviam acontecer, que Deus nunca prometeu. Deus nunca disse. Deus nunca falou isso, Deus nunca profetizou isso. Então porquê é que nós criamos essa expectativa? Olha o que é que ele vai dizer a seguir no versículo 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Escuta, a prisão era um lugar de preparação para José. Porquê é que era um lugar de preparação? Porque Deus estava a ensinar o caráter dele. Escuta, tu não estás na prisão porque tu fizeste alguma coisa de errado. Alguns de nós culpamos a vida toda.
por estarmos onde nós estamos porque pensamos que houve alguma coisa de errada que a gente fez. E às vezes sim, isso vai acontecer, mas outras vezes não. Deus permitiu que José fosse para a prisão, não só porque o estava a preparar, mas porque havia bora lá, igreja. Passados 2 anos, e nós sabemos que lá quando ele estava na prisão, o que é que aconteceu? Ele começa a interpretar sonhos de 2 ou 3 que estavam lá. E passado 2 anos, não foi 2 dias, imagina tu 2 anos numa prisão por alguma coisa que tu não fizeste. 2 anos. E ele mantém-se o mesmo. Caráter o mesmo. 2 anos. Não é um almoço nem um jantar. 2 anos. Passado 2 anos, ele ainda na prisão. E as pessoas a quem ele interpretou os sonhos. O faraó tem um sonho, não sei se toda a gente se lembra. E o faraó fica assim, alguém tem que interpretar este sonho, malta. Mas todos aqueles que ele estava à espera que interpretassem o sonho, ninguém consegue interpretar. Então aquele copeiro que estava lá, ele lembra-se, espera aí, quando eu estava na prisão, houve lá um gajo que interpretou o sonho. 2 anos depois. E o faraó diz, manda lá vir esse. E José vai-lhe interpretar um sonho. Escuta, havia um propósito para ele estar na prisão. Havia um propósito para ele ter ser vendido pelos próprios irmãos, igreja. E ele vai dizer isso quando ele encontra os irmãos novamente. Olha o que é que ele vai dizer. Gênesis 45, versículo 4 a 8. José dá-se a conhecer novamente aos irmãos, passado um monte de anos. Eles já nem sequer se lembram dele. Ele diz assim, por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximavam, disse-lhes, sou eu, José, o seu irmão, o vosso irmão. Aquele que vocês venderam ao Egito. Escuta agora, igreja. Agora não se aflijam, nem se recriminem por me terem vendido, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Foi Deus que me enviou, vocês acham que me venderam? Deus permitiu, porque havia um propósito lá à frente, igreja. Ele não conseguia ver isso na prisão. A prisão era um lugar de preparação, mas era um lugar de propósito. Lá na frente, Deus estava a prepará-lo porque havia um propósito. José, tu ainda não estás a ver, deixa-me dizer, diz à pessoa que está ao teu lado, tu ainda não estás a ver. Tu ainda não estás a ver. E diz-lhe a mesma, eu sei que tu gostavas de estar a ver. Só que tu ainda não estás a ver 2 anos lá à frente, igreja. Mas já havia um propósito na vida de José. Quando a gente abre a palavra de Deus, a gente diz assim, José tinha um sonho. Não era José que tinha um sonho, Deus tinha um sonho para José. José tinha sonhos, não tinha nada. Era Deus que lhe dava o sonho. Porque ele estava com Deus, igreja. Era só isso. Porque ele era conduzido pelo Espírito de Deus. José tinha um sonho. Não tinha nada um sonho. Deus tinha um sonho para José. Eu tenho sonhos, não tens sonhos. Deus tem sonhos para ti. Deus tem sonhos para ti. Deus tem propósitos para ti. Deus tem planos para ti. Tu ainda nem sequer vês. Mas Deus já está a ver mais lá na frente. E há um propósito para isso. Versículo 7. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida. Escuta. Há coisas que se calhar, desertos e prisões pelas quais tu passaste, em que tu tens que passar para lá na frente, se calhar tu salvas a vida a alguém. Se calhar a tua maior dor vai ser o teu maior testemunho. Está aí alguém? A tua maior dor vai ser o teu maior testemunho. O teu maior sofrimento vai ser a tua maior história. A tua maior dor vai ser o que vai trazer outras pessoas para perto de ti a dizer: como é que foi perder um filho? Como é que foi perder o teu pai? Ei, como é que foi tu ter sido violada quando eras pequenina? Ei, como é que foi? A tua maior dor, Deus vai utilizar para um propósito de ser o teu maior testemunho. Tu ainda não vês, tu ainda não entendes, mas lá na frente Deus já está a ver e Ele vai te utilizar de uma forma que tu nunca pensaste ser usado por Ele. Escuta, mantém-te conduzido pelo Espírito. Não queiras sair da prisão da tua vida. Deixa que Deus te ensine na prisão, irmão.
Deixa Deus te ensinar na prisão e te preparar para o propósito que Ele já tem para ti. E diz, assim não foram vocês, versículo 8, que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Foi Deus que me enviou. Escuta, tu não sabes porque é que estás em Aveiro. Foi Deus que te enviou. Tu não sabes porque é que estás no trabalho onde tu estás. Foi Deus que te enviou. Tu não sabes porque é que estás na circunstância onde tu estás. Foi Deus que te enviou. Tu não tens que entender. Tu não tens que perceber. Tu não tens que estar a ver lá na frente o que é que Deus está a querer fazer com o facto de tu estares onde tu estás. Tu só tens de estar a confiar que tu estás a ser conduzido pelo Espírito. Agora, como é que eu posso saber se eu estou a ser conduzido pelo Espírito se eu não sei se tenho o Espírito? É porque eu posso estar na igreja sem ter o Espírito. Está aí alguém? E eu não quero lançar dúvida sobre ninguém. Eu quero nos fazer pensar se a nossa vida está a ser conduzida ou não pelo Espírito. Acho que é uma meditação que vale a pena a gente fazer individualmente, certo, igreja? Acho que Deus nos quer parar hoje de manhã e dizer assim, calma aí, eu sei que tu vais à igreja, eu sei que tu já lês a Bíblia há uns anos, a questão toda é, a tua vida está a ser conduzida pelo meu Espírito através de ti ou não? Essa é a questão. Não é se tu dás o dízimo, não é se tu oras, não é se tu lês a Bíblia, não é se tu fazes parecer que és o marido ou uma mulher incrível quando tu vens aqui à igreja. Não é nada disso. É a tua vida está a ser ou não conduzida pelo Espírito de Deus. Então, para isso acontecer, para sermos conduzidos pelo Espírito, nós precisamos ser conduzidos pela revelação contínua de quem Deus é. Está aí alguém? Pela revelação contínua. Há pessoas que tiveram... Quem é que está aqui, mete a mão no ar, que já teve um momento com Deus que marcou a sua vida? Bora lá, malta. Um momento. Eu não disse 30 mil. Disse um momento, quando tu te lembras assim... Um momento com Deus que marcou a tua vida. Quando digo assim... Olha, um momento com Deus em que tu... Se calhar foi o dia do teu batismo. Se calhar foi... o dia do teu casamento, se calhar foi um dia em que tu tiveste uma das maiores vitórias da tua vida, se calhar foi um dia que tu tiveste uma das maiores derrotas da tua vida. Mas um dia em que tu tiveste um momento com Deus que marcou a tua vida. Alguém se lembra desse momento? Só que escuta uma coisa, a nossa vida não é feita de momentos, igreja, porque o momento passa, mas a vida continua. Está aí alguém? Então há pessoas que vivem de momentos. Lá atrás, quando eu me converti... Há 15 anos atrás, há 25 anos atrás, a semana passada. Então nós vivemos com o momento que nós tivemos com Deus, mas há pão novo, igreja. Há o pão nosso de cada dia. Nós precisamos de viver não por baixo da revelação que nós tivemos há um tempo atrás, mas pela revelação daquilo que Deus está a falar com cada um de nós agora. Hoje. Porque o André de há 10 anos atrás não é o André de hoje. E hoje está aqui a minha mãe e tudo, até pode dizer isso. Salva palmas para a minha mãe, que está aí hoje também. Ficou a semana toda com o Martim e com a Camila. Glória a Deus. Glória a Deus pelas avós. Amém? Amém. E durante... este tempo em que nós olhamos para aquilo que foi a nossa vida no passado e que agora é a nossa vida, deixa-me dizer, tu tens permitido que o Senhor dê pão fresco à tua vida todos os dias. A revelação não é quando nós nos convertemos. Essa é a revelação de quem Ele é e do primeiro encontro que nós temos. A Bíblia vai falar disso como o primeiro amor. É o primeiro encontro. É quando tu foste ter com a tua namorada ou com o teu namorado, que agora é o teu marido ou assim, e tu foste jantar e dava-te a dar as borboletas no estômago. Lembras-te disso? Estava com as borboletas. Tu agora chegas a casa e ainda te dá as borboletas. Diz que sim, é a mesma. Porque a tua mulher está aqui, o teu marido está aqui, diz, dá, ainda dá. Ainda dá. Se calhar já não dá as borboletas, mas isso significa que tu não amas a tua mulher ou o teu marido. Não é por não ter borboletas que já não há amor. Mas tem que haver entrega, igreja. E eu acredito que Deus nos chamou hoje de manhã aqui a dizer, há um novo nível de entrega, há um novo nível de temor, há um novo nível de amor, há um novo nível de consagração que nós temos que começar a entrar. Está aí alguém? Há mais de Deus para nós
Só que para nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo, nós temos que caminhar debaixo de uma revelação contínua de quem Deus é. Jesus fala com Nicodemos e diz-lhe o quê? Jesus respondeu, João 3, 5 a 8, em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do... não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer na água, tem que nascer do Espírito. E isso faz confusão a muita gente. Sabem principalmente a quem? Aos controladores. Bora todos dizer, eu não sou um controlador. Todos nós somos, igreja. Todos nós somos. Todos nós somos. O que é que foste fazer hoje à casa de Deus? Mentir contra mim mesmo. Claro que somos controladores em tantas coisas. Na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa vida emocional, tantas vezes. E viver pelo Espírito, sermos conduzidos pelo Espírito, muitas vezes vai nos irritar porque é uma dependência total de Deus. É que Deus convida-nos para uma dependência total. Escuta o que é que Ele vai dizer a seguir a Nicodemos. Ele vai dizer assim, versículo 8. O vento sopra onde quer. Toda a gente pode dizer, o vento sopra onde quer. Sopra onde quer o vento. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Escuta que agora vem a melhor parte. Assim é todo o que é nascido do... Eu não sei para onde é que eu vou, não sei de que maneira é que eu vou, não sei como é que é. Uma coisa eu sei, eu estou a ouvir o Espírito Santo a falar à minha vida e a conduzir-me. E quem nasce do Espírito, porque alguns nasceram da água, mas não do Espírito. Está aí alguém? Não é cumprir uma cerimónia religiosa de batismo na água que me confere o Espírito. Está aí alguém? O Espírito é-nos concedido a todos aqueles que se arrependem e colocam a sua fé em Cristo. Não é aos que cumprem cerimónias religiosas. Só Deus sabe e tu sabes porque é que tu decidiste ser batizado. Só Deus sabe porque é que tu hoje estás na igreja. Só Deus sabe e tu mesmo quais é que são as tuas motivações para tu hoje seguires Cristo. Eu não sei. Tu sabes. O que eu sei é que há muitos cristãos que olham para a sua vida cristã e o facto de estarem na igreja é negócio com Deus. Deus, se eu orar, tu vais-me abençoar e os desertos da minha vida vão ser afastados. Então há muitos cristãos que têm vivido assim, há décadas que vivem assim, que é, eu vou à igreja para Deus me abençoar. Está aí alguém? Já não há amor. O amor já foi. Eu vou à igreja porque eu quero que Deus me abençoe. É por isso que eu vou à igreja. Porquê é que eu abro a palavra de Deus? Porquê é que eu faço uma oração? Porque assim eu não vou ser amaldiçoado por Deus. Está aí alguém? Que cristianismo é esse? Tudo menos conduzido pelo Espírito. Quando nós vemos Jesus, quando nós vemos José, quando nós vemos os discípulos, quando nós vemos os apóstolos, nós vemos dia após dia, vez após vez, a vida deles por todos os desertos e por todos os cumes das montanhas, por todas as vitórias, por todas as derrotas. A vida deles estava a ser vivida, conduzida pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser conduzidos pelo desejo de cumprir a vontade de Deus. Quem é que hoje de manhã está aqui? E se Jesus hoje te disser para tu ires para o maior deserto ou para a maior prisão da tua vida, tu ainda assim tu irias? É o Espírito que está a dizer. É o Espírito que está a levar ao deserto. É o Espírito que está a levar para a prisão. É injusto? É. A minha pergunta é, tu irias na mesma ou não? Quantos de nós iríamos para essa prisão sabendo que essa prisão seria uma prisão que estaria a ser guiada pelo Espírito Santo? Posso ser sincero com vocês? Eu acho que poucos. Posso ser mesmo sincero? Eu acho que muito poucos. Eu acho que muito poucos. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E foi o Espírito que o guiou para o deserto. Quantos de nós tentaríamos, quantos de nós hoje estamos a contrariar a condução e a vontade de Deus na nossa vida para fazer aquilo que nós queremos? Saindo daqui, nós vamos almoçar. Graças a Deus acho que ainda está sol. Quantos de nós vamos gastar a nossa vida para Cristo a partir do momento em que nós sairmos daquela porta e saímos daqui completamente transformados por Deus?
Quantos é que querem genuinamente isso? E não adianta levantar um braço. De que é que adianta levantar um braço se a gente depois não vai viver uma vida? De que é que adianta eu meter de joelhos se eu depois nem sequer me levanto para servir o meu próximo? De que é que adianta, igreja? Eu vou chamar o grupo de louvor para nós termos um tempo de oração em conjunto agora. Porque eu acredito que há realmente cadeias que vão ser quebradas hoje, como a gente cantou. Há coisas que precisam ser destravadas no nosso coração de uma forma de cristianismo que nós nos habituámos a viver, em que nós há muito tempo já não temos uma revelação de quem Deus é. E eu acredito que hoje nós podemos buscar isso. Nós podemos buscar uma verdadeira consagração, nós podemos buscar uma verdadeira revelação, conduzidos para uma vida consagrada de dar testemunho da ressurreição de Cristo. Escuta. Posso ser sincero? Não. Daqui a 150 anos ninguém se vai lembrar de ti. Provavelmente. Vamos meter 200 para ser porreiraços. Pode ser? Se Cristo não voltar entretanto, daqui a 200 anos, igreja, ninguém se vai lembrar de nós. Quem foram? Se calhar se eu perguntar assim, diz-me o nome do teu bisavô. Se calhar a maior parte dos que estão aqui, eu não me lembro do nome do meu bisavô sequer. Escuta, daqui a 150 anos, 200 anos, não te preocupes tanto com a tua vida. Gasta a tua vida para Cristo, irmão. E há tanta coisa que nós damos importância nesta vida. Tanta coisa que a gente dá importância. Mas o que é que as pessoas vão dizer? O que é que as pessoas vão pensar? O que é que as pessoas vão achar? Ninguém se vai lembrar de ti daqui a uns anos. Ser conduzido pelo Espírito de Deus, porque é Ele que tu vais ter que prestar contas. É Ele que tu vais ter que prestar contas. Sim, olha, tu aceitaste-me quando tu tinhas 15 anos. Tu aceitaste-me quando tu tinhas 25. Tu aceitaste-me quando tu tinhas 45. Não interessa o tempo, desde que tu me conheceste até ao tempo em que tu morreste aí nessa terra. Quanto tempo tu foste conduzido pelo meu Espírito? E nós vamos ter agora um tempo de oração onde a gente vai orar especificamente por isso. Deus, conduz a minha vida. Tu não tens que fazer esta oração. Escuta, tu não tens que fazer esta oração. Porquê? Porque se tu a fizeres, tu vais estar a entrar num lugar extremamente perigoso. Está toda a gente aí? As pessoas dizem, eu não estou preparado, eu não sei se eu quero. Igreja, quantos foram aqueles que não quiseram seguir Jesus ou começaram a seguir e depois o abandonaram? Quando ele mais precisava, até os 12 bazaram. E é por isso que eu digo, muito poucos, se calhar, permanecerão na condução da sua vida guiada pelo Espírito Santo. Porque ao longo da história, desde o Novo Testamento até agora, nós vemos isso. Que quando chega ao deserto, que quando chega à prisão, quando chega ao sofrimento, quando chega realmente a dor, eu não estou para isto. Deixa-me ver uma série para aliviar um bocado. Deixa-me ver o jogo para aliviar um bocado. Deixa-me ligar a um amigo para aliviar um bocado, em vez de buscarmos a condução da nossa vida pelo Espírito Santo. Então escuta, entende. Tu vais fazer esta oração no teu lugar se tu quiseres. O grupo de louvor vai começar a tocar. E se esse for o teu desejo, tu vais fazer esta oração simples. Espírito Santo, conduz a minha vida. Não a digas ainda. Se calhar não a digas hoje até. Pensa, isto não é uma emoção. Eu agora sinto, não sintas. O cristianismo não é sentimento, é compromisso. Está aí alguém? Eu sinto, não sintas nada. Tu não tens que sentir nada. Eu já vi muita gente a sentir muita coisa, nem na igreja está hoje. Está aí alguém? Eu não tenho que sentir. Eu tenho que decidir. Eu tenho que decidir. Há 11 anos atrás eu tomei uma decisão. Seguir Cristo até ao fim dos meus dias. Dar testemunho da graça e do Evangelho de Jesus Cristo. E receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
e serão minhas testemunhas. Como é que eu posso testemunhar Cristo sem o Espírito dele abundar em mim, igreja? Então entende bem isso. A oração que tu vais estar a fazer, porque é que eu estou a repetir isto? Porque isto é importante. Não é um sentimento, é uma decisão. Como tu decidiste casar com a tua esposa ou com o teu marido há uns anos atrás. É uma aliança, é um pacto, é sério. Não é braços no ar, não é só joelhos no chão. É compromisso com Cristo e com a sua obra. De sermos testemunhas por onde quer que nós andarmos. Nas prisões, nas derrotas, nas vitórias, em todo o lugar onde nós andarmos. Em Atos 2, quando a promessa é cumprida e o Espírito Santo desce, qual é que é a pergunta que os outros judeus fazem? É, como é que nós os ouvimos a declarar as grandezas de Deus? Nas nossas próprias línguas. Quando o Espírito Santo veio era para dar testemunho. Quando o Espírito Santo desce, em Atos 2, os judeus estão à volta e dizem assim, como é que nós os ouvimos a declarar as grandezas de Deus? Igreja, o que é que a gente tem declarado da nossa vida? É que às vezes parece que só ouço cristãos a declararem e a vitimizarem-se do quão péssima a sua vida é. Está aí alguém? É uma nova espécie de cristão que está a surgir no mundo ocidental. Chama-se o cristão queixinhas. Já ouviram falar? É o crente que diz que é cristão, mas está sempre tudo mal. Nunca tem dinheiro. A minha família está sempre mal. Não há trabalho. Estou todo seco espiritualmente. É o cristão queixinhas. Está sempre tudo errado. A igreja está mal. Aveiro está mal. Portugal está mal. O meu trabalho está mal. Que irritante, igreja. Não é isso que eu vejo no Evangelho. Sabe o que é que eu vejo no Evangelho? É discípulos que não tinham nada, mas que tinham tudo em Cristo. É isso que eu vejo. Não eram queixinhas. Agora isto está mal, agora eu não gosto disto, agora eu não quero aquilo. Agora não há pão, agora não há isto. Não. Eu vi-os a sofrer como nós se calhar nunca vamos sofrer na nossa vida. Mas mais que vencedores. É assim que eu vejo o livro de Atos. Discípulos a serem crucificados ao contrário. Está aí alguém? Crucificados ao contrário. Estevão que foi apedrejado até à morte, mas olhava para cima e viu o Filho de Deus sentado à direita do Pai. É isso que eu vejo. Então, igreja, santifiquemo-nos. Não andemos aqui a brincar ao cristianismo. Eu prefiro que fiquem 20 nesta sala. Escutem, 20. Que queiram o Senhor e mais nada na sua vida. Assim, eu largo a minha vida para ser conduzido. Eu vou gastar o resto dos meus dias a seguir Cristo. Então a gente vai começar a cantar. A gente pode começar já a cantar, Michael. A gente pode começar já a orar e a cantar. Tu podes estar no teu lugar. Fica sentado. Se tu quiseres ficar em pé, fica em pé. Se tu quiseres deitar, deita-te. Se quiseres meter de joelhos, fica. Este é o teu momento entre ti e Deus. Escuta. Como literalmente se tu estivesses a chegar a um casamento. Literalmente, à medida que o grupo de louvor está a cantar, tu estivesses a entrar tal e qual como tu entraste quando tu te ias casar com a tua esposa ou com o teu marido. E tu estavas prestes a tomar uma decisão de compromisso. Escuta, compromisso, pacto, aliança. Aliança. E é essa aliança que tu precisas de fazer hoje, ou então de renová-la hoje, dizer, Senhor, hoje eu quero me comprometer contigo e com o teu Evangelho, como nunca me comprometi anteriormente na minha vida. Que haja uma renovação de votos, que haja um pacto, que tu seles hoje com Deus baseado no sangue de Cristo, derramado na cruz por ti, em que tu digas, Senhor, hoje realmente eu entrego a minha vida. Senhor, eu oro agora em nome de Jesus, Pai. Para todos aqueles que estão neste momento a fazer a oração, Espírito Santo, conduz a minha vida. Se esse é o teu desejo no lugar onde tu estás, tu podes começar a orar a Deus e a fazer esta oração. Espírito Santo, conduz a minha vida, Senhor. Hoje eu escolho não resistir mais à tua voz. Hoje eu escolho não resistir mais ao teu Espírito, Senhor. Hoje eu escolho resistir às minhas vontades, ao meu controle, para te entregar toda a minha vida nas tuas mãos, Senhor Jesus.
Igreja, no teu lugar, começa a falar, começa a declarar isso com a tua boca. Senhor, eu comprometo-me a seguir-te como eu nunca segui. Repete essa oração. Senhor, conduz a minha vida. Eu não quero buscar noutras fontes, Senhor. Eu não quero buscar noutras fontes aquilo que só Tu podes entregar, aquilo que só Tu podes te dar. Senhor, em nome de Jesus, vem abrir corações esta manhã, vem abrir olhos, ouvidos e mentes esta manhã, a fim de que Tu sejas tudo em todos, como diz a Tua palavra. Vamos cantar Tu és. Tu és, Senhor. Tu és, Deus. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus. Espírito Santo, conduz a minha vida. Espírito Santo, conduz a minha vida, Senhor. Conduz a vida da minha família, Senhor. Espírito Santo, conduz.